Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Por que os rejeitados se encontram aqui? Perguntei. Eles irão reencarnar em breve, Sérgio. Esperamos que ninguém os mate. Meu Deus, como poderíamos fazer uma campanha ferrenha contra o aborto? Com as casas espíritas unindo-se em oração, apresentando uma vez por semana um palestrante bem informado sobre o aborto, divulgando as mensagens dos abortados. Enfim, contribuindo para destruir o troféu de campeão mundial do aborto, que paira vergonhosamente sobre o Brasil. Se os espíritas não levantarem campanha acirrada contra o aborto delituoso, logo teremos a liberação desse crime covarde e cruel. Todos os médiuns irão receber mensagem dos abortados pedindo socorro, e está nas mãos dos diretores dos centros a campanha contra o aborto. Tem razão, Sérgio. Se as religiões não se unirem em um grito de protesto, logo estaremos presenciando os crimes contra a vida, e nada mais podendo fazer, disse-me Anália, que nesse momento adentrou o ambiente. Irmã, o aborto será liberado no Brasil? Liberação não creio, porém mascaramento sim. Como? Me explique. O brasileiro é muito inteligente. Vendo que não consegue legalizar o aborto, irá procurar um meio de fazer a lei ser aprovada pelo Congresso, de modo a não chocar a população. Buscará termos científicos, e aí será o fim. Estaremos presenciando os assassinatos em massa em nossa pátria. O homem ainda ignora a beleza que é viver. Se cada encarnado buscasse em si mesmo a presença divina, encontraria a verdade da vida. Ninguém conhece o seu interior. O corpo físico é máquina que nem mesmo o dono conhece o seu funcionamento. Portanto, existe uma força maior que a criou. O desgaste dessa máquina, por mais que ela se cuide, acontecerá um dia, porque ela não é eterna. Eterno é o seu condutor, cujo nome é Espírito. Então, por que o homem encarnado se considera dono da vida? Vive praticando atos que ferem os preceitos divinos, e um dos mais terríveis é o assassinato. Ninguém tem o direito de matar, pois um dia todos terão de desvestir a indumentária carnal. A vida é o maior dos direitos, e a decisão sobre ela só pertence a Deus, e ele, sendo bom, não mata. O aborto é um assassinato premeditado, e quem o pratica terá de prestar contas a Deus. Irmã, mas existem mulheres sem condições de criar seus filhos. Existem sim, Sérgio. Mas não são essas mulheres as que mais abortam, mas as mulheres da classe média e rica. A sociedade tem por obrigação criar condições para que as pessoas não façam opção pelo aborto. A culpa de uma criança ser abandonada é de uma sociedade sem Deus. Por isso nós, os espíritos desencarnados, pedimos aos centros espíritas que pratiquem a caridade. Sem ela teremos túmulos caiados por fora, mas infectos por dentro. O estudo leva o espírito a buscar o seu próximo, porque quando reformulamos nossa vida, encontramos Jesus. Ele não está enfeitando os templos de pedra. Ele caminha até hoje, ao lado dos oprimidos, dos doentes, dos famintos, dos desabrigados. Quem deseja servir o Cristo tem de vestir a túnica da verdade e semear as sementes do amor por onde passar. Não acreditemos naqueles que só querem dirigir o seu semelhante. Tomemos o exemplo de Jesus, que não nos chamou de servos, e sim de amigos. Todas as casas espíritas deveriam sair à rua em busca dos desvalidos e transformar os seus locais de trabalhos espirituais em casas do Senhor, onde ninguém sinta vergonha de bater à porta. Sobre o aborto, não encontramos justificativa que o favoreça. E aqueles que são portadores de deformações? Os fetos com defeitos físicos ou mentais merecem também viver,
e muitas vezes mais que os normais. Eles voltam porque precisam de amor para possuírem novamente corpos sadios. Para a espiritualidade, vida é sempre vida, e ninguém, mesmo sob a proteção de uma lei feita pelos homens, tem o direito de matar. E os estupros? Nem assim. Para a mulher verdadeira, não importa de que modo foi concebida a criança. Importa que ela é sua e que tudo deve fazer para que seu filho cumpra a tarefa divina que lhe foi destinada. Quantas lições trazia minha Nália? Quando encarnada, a irmã teve filhos? Tive sim, Sérgio. Fui mãe de muitas crianças. Eu as amei como se fossem minhas, mas elas não nasceram do meu ventre, mas do meu coração. Despedimo-nos, mas o perfume do coração de Anália permaneceu junto a nós. Esta grande mulher labutou na doutrina. É muito conhecida no meio espírita em São Paulo, onde viveu o Evangelho de Jesus, e em todo o Brasil. Uma grande mulher. Além de tudo, uma das maiores educadoras de que se tem notícia. Assim voltamos para as colônias da espiritualidade. Antes fomos até o Departamento do Trabalho, onde reencontrei Saturnino. Com detalhes colocamos os irmãos a par do que vinha ocorrendo no plano físico. Convidados fomos a comparecer ao Salão Nobre Bezerra de Menezes, e ali recebemos a visita de Frei Luiz e Loreta. Muito carinhosos, agradeceram-nos a ajuda, e Zeus falou em nosso nome. Irmãos, ninguém pode imaginar o que vem ocorrendo no plano físico. Se as autoridades não tomarem providências urgentes, logo não mais existirão crianças encarnadas. Deparamos com a violência dos pais, a indiferença das mães, entregando os filhos às babás, e estes morrendo de carência afetiva. Presenciamos na camada mais pobre da população, os próprios pais estuprando os filhos, e ainda há algo mais grave. Alguns países servindo-se da ganância do homem, fazendo com que estes seres sem Deus lhes entreguem pequenos seres para serem sacrificados, em busca de seus órgãos. Os países pobres devem defender as suas fronteiras, conscientizando-se de que a criança carente também pode ser feliz, e ninguém tem o direito de matá-las. As autoridades precisam urgentemente defender as crianças, não só as já nascidas, como as que estão pedindo para reencarnar. Muitos fatos ainda serão revelados. Frei Luiz lamentou. É triste, muito triste, o que vem ocorrendo no plano físico. Oramos diariamente pela paz de todos, mas ela fica distante, enquanto o homem não amar, como Deus nos ensinou em Jesus. Queridos irmãos, espero contar com todos neste trabalho de socorro à criança. Vocês que presenciaram o desespero delas, sei que jamais esquecerão de correr em seu auxílio. Frei Luiz, perguntou Leles, por que as autoridades não socorrem as crianças, oferecendo-lhes escola, hospital, enfim, protegendo-as? Porque, minha irmã, criança para muitos é um ser sem personalidade, quase sem alma. Não sabem que na criança a sensibilidade é mais apurada e que ela precisa de amor para crescer em paz. O que me assustou foi a violência moral praticada contra as crianças, aduziu Leles. Logo, se Deus quiser, uniremos nossos sonhos, fazendo deles belas realidades. Teremos uma infância feliz e uma juventude sadia. Até lá, vamos socorrê-las, não importa se numa mansão ou num casebre. Elas necessitam de alguém que as defenda, não com armas ou violência, mas tratando-as como irmãs, necessitadas de amor e respeito. Frei Luiz, e o tráfico de crianças que está ocorrendo na frente de toda a sociedade, e ninguém faz nada. Engana-se Luiz Sérgio. Logo explodirá um tremendo escândalo, e conheceremos quem está utilizando esses seres inocentes para as suas ganâncias pessoais. Até lá, vamos orando. Nunca o mal venceu o bem. Agora preciso retirar-me, meus filhos. Desculpem, acrescentou, fitando-nos com aqueles olhos que pareciam sorrir. Ele e Loreta recolheram-se. Nós
o grupo composto de Misael, Zeus, Aloísio, Amintas, Kelly, Ápila, Leles e eu. Ali estávamos depois de mais um trabalho, na crosta da terra. Começamos a nos despedir um dos outros. Quando abracei Ápila e Aloísio, os meus olhos marejaram de lágrimas. Éramos amigos, despedindo-se. Fiquei sozinho. Olhei para o alto e me pareceu que o orvalho de Maria fazia-me companhia. Analisei todo aquele local tão conhecido por mim. Quantas vezes viera até ele em busca de trabalho. Tudo me pareceu muito familiar e recitei essa prece. Senhor Jesus, por bondade a pregação do Evangelho foi confiada a homens falíveis e não aos anjos, para que compreendêssemos que precisamos conviver com a dor, o erro e o desespero, para sermos animados a crer que o poder é de Deus e que só auxiliando o próximo poderemos auxiliar-nos também, e que devemos nos compadecer dos ignorantes e daqueles que erram. Agradecemos, Senhor, aos teus benfeitores espirituais, que nos oferecem trabalho. Trabalho este de te apresentar as almas perplexas pela dúvida, opressas pelas fraquezas débeis na fé. Chegamos a elas como homens que somos, mas colaboradores dos anjos celestes, para levar até os homens as verdades deste mundo onde vivemos. Eles se comprazem, Senhor, de poderem falar por meio de nossa voz, pois sopraremos onde um livro nos fizer presente. Como chamaste os pecadores da Galileia, Senhor, chamas ainda os trabalhadores de boa vontade, e feliz de quem te ouvir. Desejo, Senhor, que aqueles que me buscam possam compreender as minhas palavras, e que cada um seja aquinhoado com poder divino, e que tu, Senhor Jesus, possas habitar em cada coração, para que o homem se torne proficiente no bem. Não me deixe sem trabalho, Senhor. Quero sempre abraçar cada companheiro, lembrando-lhes que quando tu chamaste os apóstolos, conhecias as limitações de cada um deles. Mas no dia a dia, contemplando a tua ternura, aprenderam as lições da humildade e da paciência. Abriram o coração e tornaram-se não somente ouvintes, mas cumpridores das tuas palavras. Portanto, mestre amado, sei que não te afastarás de nós, por causa das nossas fraquezas e dos nossos erros. Senhor, peço-te por toda a humanidade, principalmente pelos mais endurecidos, para que eles despertem, que as vendas do orgulho e da ganância se desprendam de seus olhos, e que tu, Senhor, surjas mais uma vez, em busca de todos os teus irmãos. Assim seja. Saturnino me aguardava. Abracei-o e fomos saindo. Quando chegamos ao pátio, ele me falou: Luiz Sérgio, se desejares um novo serviço, procura-me daqui a 15 dias. Pedi a Maria que sejas porta-voz de um novo livro. Quase pulei de alegria, mas somente o enlacei chorando de felicidade, por ter um dia encontrado Jesus e ter tido ele paciência com os meus erros, abrigando-me na sua seara. Até breve, irmão, ele me respondeu. Até logo mais, quando as revelações voltarão a compor um novo livro. Fui saindo acenando-lhe, quando dei um encontrão com o querido Palário. Que isso, menino? Ainda não aprendeu a andar devagar? Palário, você continua meu amigo e protetor, hein? Pegue-me em seus braços asas e me conduza ao país dos sonhos. Com todo prazer. Eu gostaria de te levar para o paraíso, mas antes, temos de lavar a nossa veste no sangue do Cordeiro. Depois, só depois, é que chegaremos lá. Até então, vamos pegar o bastão do trabalho e aplainar o caminho. Assim, eu e o meu amigo Palário voltamos para nossa casa. Fim. A você, leitor, que esteve comigo neste pequeno livro, agradecido fico por tanto carinho e o convido para um novo aprendizado. Até lá. Fique com Deus. Eu amo você. Luiz Sérgio. A leitura deste livro chegou ao fim e em breve faremos a leitura de um outro livro. Agradeço a sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.